Nem todo milagre nasce no calor da esperança. Alguns só florescem no frio absoluto do luto, quando tudo já parece perdido e até a fé se dobra diante da morte. A história de Lázaro começa com uma urgência tão humana que qualquer um reconhece, o medo de perder quem amamos. Mas se transforma numa revelação tão grande que ninguém que a ouvisse seria o mesmo depois. Esta não é apenas a história de um homem que voltou à vida. É a história de um Deus que permite a dor mais profunda só para mostrar que seu amor vai além da sepultura. Lázaro era irmão de Marta e Maria, uma família que Jesus amava com ternura. Quando ele adoeceu, não foi um desconhecido que enviou o recado. Foram pessoas íntimas do coração de Cristo. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. O pedido carregava mais do que medo, trazia confiança. Elas tinham visto milagres. Tinham ouvido sua voz acalmar tempestades. Tinham certeza de que ele viria antes que fosse tarde. Mas Jesus não se apressou. O silêncio que ele manteve foi tão pesado que parecia crueldade. Enquanto a enfermidade avançava, Marta vigiava cada curva do caminho, esperando avistar a silhueta do Mestre. Maria chorava, tentando manter viva uma chama de fé que queimava cada vez mais fraca. E Lázaro, no seu leito, respirava com dificuldade, perguntando talvez em pensamento se Jesus o abandonara. O grande dilema espiritual desta história é justamente este: o que fazer quando Deus parece distante? Como acreditar quando a promessa não se cumpre no nosso tempo? Como orar quando tudo já morreu? Lázaro não só morreu. Ele foi envolto em panos e selado em uma tumba. Para todos, estava acabado. O corpo que outrora conheceu o toque do amigo estava agora entregue ao escuro e ao odor da decomposição. Os que olhavam de fora concluíram: se ele o amava, por que não veio? Mas havia algo escondido sob o véu do atraso. Jesus não havia esquecido. Não estava indiferente. Ele sabia que, por trás daquele luto, o céu tramava uma revelação que transformaria o vale de lágrimas em palco da glória. Porque há histórias que Deus não escreve para consolar enquanto vivemos. Ele escreve para provar que mesmo depois que tudo morre, sua voz ainda pode chamar de volta à vida. O tempo era de tensões silenciosas e expectativas confusas. Israel vivia sob o domínio de Roma, e a presença dos soldados estrangeiros lembrava todos os dias que o povo escolhido não era mais livre. Havia impostos que sugavam a esperança, decretos que humilhavam, leis que pareciam esmagar a identidade de uma nação chamada a carregar a promessa divina. Em cada vila e cidade, a opressão sutil se misturava ao temor. Mas havia também outra pressão, a dos líderes religiosos, homens que vestiam mantos de santidade, mas carregavam corações endurecidos e orgulhosos. Betânia, a pequena aldeia a poucos quilômetros de Jerusalém, parecia longe do centro dos poderes. Era uma vila de casas modestas, campos de oliveiras e trilhas de pedra. Ali moravam Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Era um lar marcado por simplicidade, mas também por uma fé que resistia aos tempos escuros. Ainda assim, mesmo nesse lugar, as sombras não deixavam de rondar. Porque o povo estava cansado de esperar por promessas não cumpridas. O Messias que muitos ansiavam parecia demorar. A voz dos profetas havia se calado há séculos, e as escrituras que antes incendiavam corações agora pareciam lembranças de um passado distante. A decadência moral e espiritual de Israel não se via só no domínio romano. Ela se via na frieza do coração humano. Fariseus jejuavam e se orgulhavam do jejum. Escribas decoravam leis que não viviam. Homens poderosos faziam longas orações, mas ignoravam a dor do povo comum. No meio dessa secura, a chegada de Jesus carregava um escândalo e uma esperança. Ele não falava como os mestres. Ele não evitava os doentes. Tocava leprosos. Perdoava adúlteros. E dizia que o reino de Deus estava próximo, não para os perfeitos, mas para os quebrados. Quando Lázaro adoeceu, Betânia se encheu de rumores. Alguns diziam que a enfermidade era castigo. Outros afirmavam que Jesus o curaria como fizera com tantos. Mas conforme os dias se estendiam e o mestre não aparecia, o silêncio pesou. O medo tomou o lugar da fé. As mãos que antes erguiam orações agora seguravam panos de luto. E o coração de Marta e Maria foi esmagado pela pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta: e se o Salvador não chegasse? Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Lázaro não era apenas mais um entre tantos que seguiam Jesus à distância. Ele era amigo.
O tipo de amigo que recebia o mestre em sua casa sem cerimônias, que viajava até onde ele estivesse para ouvir suas palavras. Seu lar era um refúgio para o Filho de Deus, um lugar onde não havia disputas pelo primeiro assento nem perguntas traiçoeiras como as dos fariseus. Ali, na simplicidade da casa em Betânia, Lázaro, Marta e Maria construíram uma relação de afeto tão profundo que se tornaria inesquecível. Poucos conheciam o coração de Lázaro. Ele não era um homem de fama, nem um líder religioso. Sua vida não foi marcada por discursos, mas por uma quietude que contrastava com a inquietação de muitos. Quando Jesus entrava em Betânia, Lázaro recebia com um abraço sincero, com uma hospitalidade que não buscava nada em troca. Era essa proximidade que tornava seu sofrimento tão inexplicável aos olhos de quem conhecia a história. Como podia um amigo de Jesus cair numa doença tão grave? Por que a morte se aproximaria justo daquele que dedicara sua vida a honrar aquele que tinha poder sobre tudo? Enquanto a febre tomava o corpo de Lázaro, Marta se entregava ao cuidado incansável, tentando manter viva a esperança que lutava contra o progresso implacável da enfermidade. Maria, mais silenciosa, permanecia aos pés do leito, com os olhos marejados, aguardando qualquer melhora. Nenhuma das duas permitiu que o desespero tomasse conta por completo, porque acreditavam numa única certeza: Jesus viria. Ele não permitiria que o amigo amado morresse. Mas conforme os dias passavam, algo começou a quebrar dentro delas. A respiração de Lázaro ficava mais fraca, e o recado enviado ao mestre parecia não ter surtido efeito. Alguns vizinhos se perguntavam em murmúrios se aquilo não era uma prova de que Jesus não era tão poderoso quanto dizia. Outros se aproximavam apenas para observar de longe, esperando ver o desfecho daquela história que começava a cheirar a tragédia. E Lázaro, no pouco de consciência que lhe restava, deve ter se perguntado se ouviria novamente a voz do amigo. Ele não sabia que seu nome seria lembrado por séculos como o homem que provaria que a morte não é o fim quando Deus decide escrever um novo capítulo. Quando a febre se tornou insuportável e Lázaro perdeu as forças até para abrir os olhos, o ambiente na casa ficou saturado de uma tensão que só quem já viveu a iminência da morte consegue compreender. Era como se o tempo tivesse parado, e cada respiração dele fosse contada. Marta ainda corria de um lado para outro, molhando panos, buscando ervas, tentando convencer o irmão a tomar goles de água que ele já não tinha força para engolir. Maria, por sua vez, permanecia sentada, o rosto apoiado no leito, murmurando orações que iam ficando cada vez mais roucas. Nenhuma delas tinha coragem de dizer o que ambas temiam, que o fim estava perto. Para Lázaro, as horas finais foram uma mistura estranha de lucidez e escuridão. Em alguns momentos, ele conseguia sentir o toque da irmã sobre sua mão e o gosto amargo de um remédio qualquer. Em outros, tudo se tornava um borrão indistinto. Mas havia algo que permanecia firme em sua mente: a voz de Jesus, tantas vezes ouvida na casa, ensinando sobre um reino que jamais acabaria. Entre uma onda de dor e outra, ele se perguntava se aquelas promessas eram também para ele ou se, por alguma razão que nunca compreenderia, o amigo não viria. O grande conflito interno daquele leito não era só o medo de morrer. Era a pergunta dilacerante: será que ele se esqueceu de mim? Para um coração que havia conhecido o mestre tão de perto, aquela ausência parecia uma ferida aberta. Cada segundo sem resposta transformava sua fé num fio que se partia devagar. Porque, quando a dor alcança profundidades tão intensas, a mente sussurra que Deus nos abandonou. E Lázaro, mesmo sem forças, talvez tenha sentido que sua história terminaria com uma pergunta não respondida. Enquanto isso, na mesma aldeia, vizinhos se dividiam entre compaixão e curiosidade. Alguns acreditavam que Jesus chegaria no último momento. Outros murmuravam que nenhum profeta poderia vencer a morte. Dentro daquela casa, no entanto, não havia espaço para debates. Só restava a espera. Uma espera que esmagava o coração de todos. E foi nesse silêncio pesado que algo começou a nascer, ainda invisível, uma história que provaria que Deus não se atrasa, mesmo quando chega depois que tudo parece perdido. Quando Lázaro finalmente parou de respirar, o mundo pareceu perder o som. Marta caiu de joelhos ao lado da cama, os olhos vazios, sem lágrimas, como se parte dela tivesse morrido junto com o irmão. Maria encostou o rosto no peito dele e soluçou tão alto que alguns vizinhos começaram a chorar também. O que mais doía não era apenas a ausência de Lázaro, mas a ausência de Jesus. Porque, em seus corações, todos acreditavam que ele chegaria antes que a morte cruzasse o limiar daquela casa. Mas o tempo passou, e não houve passos na porta, nem voz chamando do lado de fora.
Apenas o silêncio mais cruel que alguém pode conhecer. Os homens da vila entraram devagar, respeitosos, e começaram a preparar o corpo para o sepultamento. Marta não protestou. Maria não disse palavra. O cheiro de especiarias se misturava ao odor pesado da morte. Cada movimento parecia um decreto final. Deus não veio. O milagre não aconteceu. O fim chegou. A fé, que antes era tão firme, agora era apenas uma memória distante de dias mais luminosos. Lázaro foi envolto em faixas de linho, com cuidado, como era costume. Seu rosto foi coberto, e o corpo, levado em silêncio até a tumba que a família possuía fora do vilarejo. Durante o cortejo, os olhares se desviavam de Marta e Maria. Era impossível encarar a dor crua que deformava seus semblantes. Cada passo rumo à caverna de pedra era uma confirmação de que o tempo de esperar acabará. E, junto com o corpo, enterravam também a esperança. O céu permaneceu calado. Nenhum vento trouxe consolo. Nenhuma visão desceu sobre quem ficou. Se havia alguma promessa, parecia ter se perdido no caminho entre onde Jesus estava e o lugar onde Lázaro partirá. Na mente de muitos, a história tinha chegado ao ponto final. Mas no coração ferido de Marta, ainda havia uma fagulha, pequena como uma brasa quase extinta, a convicção de que, mesmo assim, Deus não havia sido derrotado. No silêncio absoluto, começou a surgir a pergunta que ninguém tinha coragem de pronunciar em voz alta: e se ele chegar agora? Seria tarde demais? Ou haveria um poder capaz de arrancar um homem do abraço frio da morte? O quarto dia chegou, e com ele, o peso da realidade. Nenhum milagre havia interrompido o luto. Nenhuma resposta viera do céu. Para todos em Betânia, o caso estava encerrado. Lázaro estava morto, e Jesus, apesar de todo o amor declarado, não aparecerá. O silêncio em torno da casa se tornará quase tão opressor quanto o cheiro de incenso queimado nos cantos. Mas, em meio à resignação, começaram a surgir os sussurros que se espalharam como veneno. Alguns vizinhos diziam que talvez Jesus não fosse tão poderoso quanto todos acreditavam. Outros afirmavam que ele não se importava tanto assim com aquela família. Afinal, se verdadeiramente fosse amigo, não teria permitido tamanha vergonha. Para o mundo que os observava, aquilo não era apenas uma morte. Era uma oportunidade para questionar tudo o que aquele homem de Nazaré representava. Marta, exausta de chorar, percebeu que os olhares carregavam mais que compaixão. Eles julgavam. Eles interpretavam seu sofrimento como prova de que a fé era tola, de que toda a confiança depositada no Mestre havia sido em vão. Maria não suportava sair do quarto. O silêncio dela dizia mais do que qualquer defesa poderia dizer. Mesmo ali, em seu recolhimento, sentia o peso do fracasso que todos imputavam sobre suas cabeças. E então, quando ninguém mais esperava, um mensageiro correu pela estrada que ligava Betânia a Jerusalém. A notícia chegou como um trovão tardio: Jesus vinha ao encontro delas. Alguns se perguntaram com sarcasmo por que ele se dignava a vir só depois que tudo estava acabado. Outros decidiram acompanhar, não por compaixão, mas pela curiosidade de ver que desculpas ele daria por chegar tão tarde. Quando Marta ouviu que o mestre se aproximava, levantou-se imediatamente. Os pés mal sustentavam seu corpo frágil, mas havia algo em seu peito que insistia em se erguer, mesmo contra toda a lógica: a saudade dele. Maria ficou sentada, com o rosto coberto, incapaz de enfrentar o olhar do amigo que não chegará a tempo. A estrada de terra que separava Marta de Jesus parecia o corredor entre a esperança e a decepção. Cada passo era uma pergunta que queimava em seu peito: por que o Senhor não estava aqui quando mais precisei? E, ainda assim, ela caminhou, porque parte dela se recusava a acreditar que tudo estava perdido. Mesmo se todos ao redor murmurassem que era tarde demais, Marta precisava olhar nos olhos de Jesus e perguntar: por quê? Marta caminhava em direção a Jesus com passos pesados. Cada metro percorrido parecia uma travessia entre o que ela acreditava e o que havia acontecido. Quando viu de longe, a dor que estava represada transbordou em forma de palavras que não eram apenas acusação, mas uma confissão de desespero: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma frase que trazia no ventre toda a mágoa de quem esperou por um socorro que nunca chegou. Mas também havia um fio invisível de fé, tão tênue que quase se perdia na dor. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aquelas palavras não eram simples. Eram a colisão entre o luto e a esperança, entre a amargura e a convicção de que Jesus ainda podia fazer o que ninguém mais ousava crer.
Marta estava quebrada, mas algo dentro dela se recusava a morrer junto com Lázaro. Talvez fosse o resíduo de tudo que ouvirá de Jesus nos dias de paz. Talvez fosse apenas o instinto de um coração que já perderá tudo e, por isso, não tinha mais medo de acreditar no impossível. Jesus a olhou com uma ternura que atravessou toda a dor. Sua voz foi calma, mas firme como uma rocha: teu irmão há de ressuscitar. Marta respirou fundo, tentando agarrar qualquer migalha de esperança. Eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Era como dizer: eu acredito no futuro, mas hoje minha dor é maior que minha fé. Então ele falou algo que mudou o curso da história humana. Algo tão profundo que nenhum túmulo poderia conter: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas palavras, ditas à beira de um sepulcro, soaram como a primeira alvorada depois de um longo inverno. Marta não entendeu tudo naquele momento, mas algo se quebrou dentro dela, o medo de que a morte fosse a sentença final. Enquanto isso, Maria permaneceu em casa, paralisada pelo luto. Mas quando ouviu que o mestre chamava por ela, levantou-se depressa. Aqueles que estavam consolando-a seguiram, pensando que ela iria chorar junto ao túmulo. Na verdade, ela ia ao encontro de uma promessa que ainda pulsava, mesmo sob as cinzas do desespero. Quando Maria viu Jesus, seus joelhos fraquejaram. Ela caiu aos pés dele, como sempre fazia, mas desta vez não foi em adoração silenciosa. Foi em um choro convulso, pesado, de quem perdeu tudo. Suas palavras eram quase idênticas às de Marta, mas carregavam um lamento ainda mais profundo. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não havia disfarce, não havia protocolo. Só havia dor crua e incontida. Ela não sabia que aquele momento se tornaria o limiar entre a desolação e o milagre. Jesus olhou Maria aos seus pés, viu o cortejo que a seguia, escutou o eco dos soluços que enchiam o caminho de pedras. As Escrituras dizem que ele se comoveu em espírito e se perturbou. Porque Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. O Filho do Altíssimo também sente a dor que rasga nosso peito. E naquele instante, aquele que tinha o poder sobre a morte chorou. Chorou não só pelo amigo que jazia no túmulo, mas pelas marcas do pecado que tornaram o mundo um lugar de luto. Chorou pela incredulidade que envenena corações. Chorou porque sabia que muitos nunca entenderiam o que ele estava prestes a fazer. Onde o pusestes? Sua voz cortou o pranto. Alguns o acompanharam até a caverna, ainda murmurando entre si: vede como o amava. Mas outros sussurravam com desdém: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Até no momento em que o milagre estava prestes a nascer, havia incredulidade. Diante da pedra que selava o corpo de Lázaro, o silêncio se fez. O odor da morte já escapava pelas frestas, tornando impossível fingir que havia qualquer esperança humana. Mas Jesus não se intimidou. Olhou para o céu e orou, não porque precisasse de permissão, mas para que todos soubessem que ele e o Pai eram um. Quando terminou, sua voz se ergueu com autoridade que nenhum túmulo podia recusar: tirai a pedra. Marta, ainda meio dividida entre fé e lógica, tentou adverti-lo: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Mas ele apenas disse: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Naquele instante, o tempo parou. Porque o Deus que parece demorar estava pronto para provar que nunca chega tarde demais. Quando Jesus ordenou que tirassem a pedra, e Lázaro emergiu da escuridão do túmulo, não foi apenas um homem que voltou à vida. Foi o sinal vivo de que a morte, por mais absoluta que pareça, é apenas um estágio temporário diante do poder do Deus vivo. Aqueles que assistiram a essa cena foram confrontados com uma realidade que ultrapassava todo entendimento humano. A ressurreição é possível, a esperança pode florescer mesmo na sepultura, e a fé em Cristo é a chave que abre portas que o homem julgava trancadas para sempre. Mas essa história não é apenas sobre o milagre externo. É uma narrativa profunda sobre o que acontece dentro do coração humano enquanto esperamos a intervenção divina. Marta e Maria sofreram, duvidaram e choraram. A espera de 4 dias representou o silêncio que tantas vezes enfrentamos quando clamamos a Deus. O medo, a dúvida, o desespero, todos estiveram presentes antes do milagre. E isso mostra que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo no silêncio. Lázaro tornou-se uma metáfora para aqueles momentos em que nos sentimos sepultados pelas circunstâncias. Pode ser uma doença, uma perda, um sonho aparentemente morto ou uma relação que se rompeu. A história dele nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido,
O toque de Jesus pode trazer vida onde só havia morte. Mas isso exige algo: um ouvir atento, uma entrega total e a disposição de sair do túmulo, mesmo que o mundo ainda duvide. Essa narrativa nos desafia a olhar para nossa própria vida e perguntar: em que áreas estamos enterrados? Onde precisamos permitir que a voz de Jesus nos alcance para que possamos viver plenamente? Será que estamos esperando um milagre, ou estamos dispostos a caminhar em direção à pedra que precisa ser removida? A ressurreição de Lázaro não é só um evento do passado, mas um convite contínuo para acreditar no impossível. É um lembrete que a verdadeira vida está em Cristo, e que Ele é o Senhor sobre a morte e a esperança. A história de Lázaro é um testemunho poderoso da misericórdia e do poder de Deus, mas também um convite à reflexão sobre a nossa própria fé diante das adversidades. Ela nos mostra que, mesmo quando o silêncio parece eterno e a morte parece definitiva, o amor divino nunca falha e a esperança nunca se esgota. A espera de Marta, Maria e de todos que conheciam Lázaro foi dolorosa, marcada por dúvidas e lágrimas, mas também por uma fé que, mesmo vacilante, resistiu. Quantas vezes nos encontramos em situações em que a resposta de Deus demora? Quantas vezes a nossa alma clama e o céu parece fechado? O relato de Lázaro nos desafia a persistir na oração e na confiança, mesmo quando o desespero parece dominar. Porque o milagre mais grandioso muitas vezes vem depois do momento em que julgamos ser tarde demais. O toque de Jesus na vida de Lázaro não apenas restaurou o corpo, mas também fortaleceu a fé dos que testemunharam aquele momento. Ele nos ensina que o poder de Deus não está limitado pelas circunstâncias, e que a verdadeira vida começa quando cremos na ressurreição e na vida eterna, que só podem ser encontradas em Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Creis isto? Essa pergunta permanece viva para cada um de nós hoje. Estamos realmente crendo que Jesus tem poder sobre a morte? Estamos prontos para permitir que Ele levante as áreas mortas em nossa vida, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas? Eu te convido a olhar para dentro do seu coração e refletir: você está vivendo a fé que acredita na ressurreição? Está aberto para receber a vida nova que Jesus quer te dar? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Agora vamos para a oração final. Pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde e sedento, reconhecendo que só Tu tens poder sobre a vida e a morte. Hoje, inspirado pela história de Lázaro, venho te pedir que renoves em mim a fé que não se abala diante do silêncio, que não esmorece diante da espera, que não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Pai, eu confesso que tantas vezes duvidei, que permiti que o medo da morte, da perda e do sofrimento tomasse conta da minha alma. Muitas vezes me senti sepultado por dores que pareciam eternas, por circunstâncias que não vejo como sair. Mas hoje eu quero declarar que creio no Teu poder de dar vida onde só existe morte, que creio que Tu és a ressurreição e a vida. Senhor, eu oro para que me deis olhos para enxergar além do que os sentidos podem captar, para que eu possa ver a luz no meio da escuridão, a esperança no meio da desesperança. Que eu não me conforme com o silêncio, mas que eu saiba ouvir a Tua voz que chama no meio da tempestade, que me chama para a vida plena e abundante. Eu entrego nas Tuas mãos todas as áreas da minha vida que estão mortas, feridas, quebradas. Seja no corpo, no espírito ou nas emoções, eu te peço que intervenhas, que sopres o Teu Espírito e traga cura, restauração e transformação. Que assim como Lázaro, eu possa sair do túmulo do desânimo, da amargura, da dúvida, e caminhar na liberdade que só Tu podes dar. Pai, peço também perdão pelas vezes em que, diante do sofrimento dos outros, não ofereci a mão amiga, a palavra de fé ou o abraço de conforto. Que o Teu amor transborde em mim, para que eu possa ser instrumento de esperança e vida na vida daqueles que estão à minha volta. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas aparentemente impossíveis, por aqueles que estão cansados de esperar e sentir que Deus está distante. Que eles possam sentir a Tua presença real, poderosa e consoladora. Que possam ser tocados pelo Teu poder, assim como Lázaro foi, e que suas vidas sejam testemunho vivo da Tua glória. Senhor, fortalece a minha fé para que eu possa crer em Ti mesmo quando não compreender, para que eu possa confiar mesmo no silêncio, para que eu possa esperar mesmo na adversidade. Que o Teu amor seja o alicerce da minha vida, e que a minha esperança esteja firmada em Ti, o Deus que vence a morte. Eu te agradeço porque sei que és fiel.
Porque sei que as tuas promessas são verdadeiras, porque sei que a tua mão poderosa pode fazer o impossível. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém.